estejam muito bem. Hoje nós vamos começar o nosso cultinho cantando duas músicas. Vamos louvar a Deus? A primeira música é aquela que se chama Você é Tão Grande. Todo enrolado, triste, nervoso, que dá vontade de sair batendo o pé. Mas agora nós vamos cantar uma música que nos lembra que Deus nos amou, Ele nos ama e que Ele pode tirar todo esse sentimento de tristeza, de angústia que tem dentro do nosso coração. Quando eu me sinto todo enrolado, triste ou nervoso ou chateado, a tentação me sufoca, eu não consigo resistir. Lembro-me então, Deus me criou e me amou, me deu seu Filho, Jesus me perdoou e seu Espírito Santo me guia e me dá forças para viver meu dia a dia. Quando eu me sinto todo enrolado, triste ou nervoso, chateado, a tentação me sufoca, eu não consigo resistir. Lembro-me então, Deus me criou e me amou, me deu seu Filho, Jesus me perdoou e seu Espírito Santo me guia e me dá força para viver meu dia a dia. Agora, mais rápido, vamos lá! Quando eu me sinto todo enrolado, triste ou nervoso, chateado, a tentação me sufoca, não consigo resistir. Lembro-me então, Deus me criou e me amou, me deu seu Filho, Jesus me perdoou e seu Espírito Santo me guia e me dá forças para viver meu dia a dia. Isso aí! Oiê, tudo bom? Boa tarde, meus lindinhos, ou boa noite, né? Espero que vocês tenham gostado do último vídeo que a gente colocou aqui no canal. E hoje sou eu, a tia Sandra, que vai contar a história para vocês. Na verdade, eu não vou contar uma história, eu vou contar 3 histórias, mas vai ser bem rapidinho, fica com a gente aí no vídeo, tá bom? Eu vou relembrar 3 histórias, porque vocês já tiveram ela, já escutaram ela lá no culto infantil em algum momento ou outro. Então, essas 3 histórias vão estar se remetendo a um único assunto, que é o arrependimento. Esse assunto também vai ser tratado pelo pastor Diogo no culto do papai de vocês. Então, depois vocês podem conversar juntos sobre esse assunto, tá bom? Então, vamos lá. Nossa primeira história para relembrar é a de José. Lembram que José
era um dos filhos de Jacó, e Jacó tinha muitos filhos. E José era quase o mais novo, depois dele só tinha Benjamim, que era o caçulinha. O José amava muito Benjamim e seus irmãos, mas os irmãos mais velhos não gostavam muito de José não. Tinha um pouco de ciúme ali. E um dia, quando José estava sozinho com seus irmãos no campo, longe de casa, eles se reuniram, os irmãos mais velhos, e acabaram vendendo ele, lembra? E daí uma caravana que estava indo para outro lugar passou lá e levou ele como escravo. Naquela época era comum assim as pessoas serem vendidas para outros povos como escravos. José foi parar lá no Egito, só que lá, como sempre, Deus, quando ele vê algo ruim, ele sempre dá um jeito de intervir. Não é que ele faça as coisas ruins, mas é que quando acontece, ele sempre dá um jeito de transformar uma coisa ruim num algo de bom. E foi assim na história de José. Ele acabou se tornando um governante lá do Egito, e quando anos mais tarde, depois de muito tempo lá, depois que os irmãos já estavam sentindo sua falta também e achavam até que ele estava morto, teve uma grande fome em toda aquela região, no Egito e todas as regiões ali ao redor do Egito. E teve a notícia que o Egito havia se preparado para esse tempo, né? Que um governante de lá do Egito tinha se preparado para esse tempo de fome. E quem era esse governante? Era José. Então, quando os irmãos, a mando do pai, foram até o Egito pedir, por favor, um pouco de comida para o povo deles, quem que eles encontraram lá como líder do Egito? José, lembram? Nessa hora, José podia ter se vingado dos seus irmãos, mas pelo contrário, ele recebeu os irmãos, se declarou, se mostrou como irmão, né? Porque eles não reconheceram José no começo, e deu um grande abraço nos irmãos. Os irmãos todos então se arrependeram do que tinham feito, abraçaram José, ficaram meio desconfiados no começo, mas depois eles viram que o amor acima de tudo tinha vencido. Então assim, se não houvesse o arrependimento dos irmãos, se não houvesse o arrependimento de José, que com certeza teve raiva dos irmãos em alguns momentos, como é que teria sido o final dessa história, né? Então, o arrependimento foi muito importante. Segunda história. Essa já é com um senhor na época que Jesus estava aqui na Terra. Lembra que Jesus saía de cidade em cidade, visitando, curando, fazendo milagres e, principalmente, levando a palavra de Deus? Então, numa dessas viagens de Jesus, ele ia passando por uma cidade onde morava Zaqueu. Lembra? Zaqueu é aquele homem bem baixinho, que daí ele queria muito ver Jesus, e como ele era muito pequeno, o que ele teve que fazer? Alguém lembra? Ele teve que subir na árvore, lembra? Ele subiu no alto de uma árvore para poder ver Jesus. Talvez ele não conseguiu chamar e não se esforçou tanto para chegar tão perto porque ele não se achava digno de chegar perto de Jesus, porque ele sabia que ele tinha feito muitas coisas erradas. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, com todo o seu amor, viu aquele homem na árvore, mandou descer e disse: Zaqueu, hoje eu vou jantar na tua casa. Todo mundo ficou admirado, lembra quando isso aconteceu? E quando Jesus chegou na casa dele, foi bem recebido, Zaqueu esperou ele com uma mesa posta, e depois de jantar, no lugar na mesa, que é onde a gente conversa, onde a gente coloca os nossos sentimentos, as nossas preocupações, não é assim em casa? Né? Na hora do jantar ou na hora do almoço, que agora a gente está todo mundo junto em casa, né? Os papais e as mamães trabalhando aí muitas vezes em casa também, mas é nessa hora da mesa que a gente coloca os nossos sentimentos, que a gente fala das coisas, né? É nessa hora da mesa que a gente se conecta mais como família. E foi nessa hora da mesa que Zaqueu
depois falando com Jesus, se arrependeu de tudo que ele tinha feito. Lembra que ele era um cobrador de impostos e ele não cobrava só o que Roma pedia, ele cobrava um pouquinho a mais do que era para ficar para si. Ele era um ladrão, na verdade, né? Um ladrão do povo, um ladrão de impostos. Das pessoas que mais precisavam daquele dinheirinho era de quem ele tirava. Mas ele se arrependeu. E isso aconteceu nesse encontro com Jesus. Então, às vezes, para a gente se arrepender, a gente precisa se encontrar com Jesus. E uma das maneiras que a gente tem de se encontrar com Jesus é através da Bíblia, né? É desse livro aqui que todo mundo tem um em casa. Às vezes é meio difícil de ler a Bíblia, né? Mas a gente tem outros pedacinhos da Bíblia também online. E agora vocês estão em casa, né? Com o celular na mão. Então dá uma procuradinha. Depois a gente vai mandar para vocês uns links de alguns canais que são bem bacanas, tá bom? E a nossa terceira história. Finalizando, Zaqueu, né? Depois que ele se arrependeu, o que ele fez? Quem lembra? Ele devolveu tudo além do que ele tinha roubado. Ele foi pessoa por pessoa devolver e pedir perdão, né? Ele teve esse arrependimento. Às vezes a gente se arrepende no coração, mas a gente não põe para fora, né? A gente não fala para a pessoa, a gente acha assim, ela já esqueceu. Não, isso é muito importante. Você se arrepender e concluir esse arrependimento, tá bom? Então, quando vocês às vezes falam alguma palavra que não é muito legal para o papai, para a mamãe ou para um amiguinho, né? Ou até para a professora, né? Ou tem um comportamento que não é bacana e vocês sabem quando é, né? Quando é bacana ou quando não é. Então, se você se arrepender, peça perdão, peça desculpas, né? Diz sinceramente que você não pensou direito quando falou ou quando fez e que você gosta dessa pessoa e que você se arrepende, tá bom? E nossa terceira história. Nossa terceira história é de alguém que vivia muito juntinho de Jesus. Quem será? É a história de Pedro. Pedro era um discípulo de Jesus, lembra? Ele ficou pelo menos por 3 anos junto com Jesus diariamente, todos os dias, escutando a palavra de Jesus, escutando os ensinamentos. Então, assim, ele era alguém que sabia certinho como era para fazer as coisas, não é? Assim como a gente também, a gente sabe o que é certo para fazer. Mas Pedro, né, como a gente também, às vezes acontece, teve um momento de fraqueza. Quando Jesus, vocês lembram que ele foi pego para ser preso e depois ser, né, castigado e depois ser julgado e depois ser condenado para depois ser crucificado? Quando ele foi pego lá naquele monte e foi levado para ser interrogado, para ser perguntado, né, julgado, Pedro ficou próximo ali do local onde Jesus estava. E algumas pessoas meio que reconheceram ele, lembram? E perguntaram, você não é aquele homem que andava junto com Jesus? E ele disse assim, não, eu não, imagina. Mais um tempo passou naquela mesma noite e de novo alguém disse, não, você é sim aquele homem que andava, é discípulo dele. E ele disse, não, eu não sou não, tá louco? Não, eu não sou essa pessoa, vocês estão me confundindo. E uma terceira vez isso aconteceu, lembra? 3 vezes ele foi perguntado se era um discípulo de Jesus e 3 vezes ele disse, não, vocês estão enganados, não sou eu. E lembra que quando ele falou a terceira vez, o galo cantou, assim como Jesus tinha dito para ele que ia acontecer? Então, naquele momento, Pedro com certeza se arrependeu muito de ter negado Jesus 3 vezes. E vocês lembram também que depois que Jesus ressuscitou, que ele renasceu, ele reencontrou Pedro e ele perguntou 3 vezes para Pedro se ele amava. Pedro, tu me amas? Ele disse, claro que eu te amo.
Depois de um tempo, ele: Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, por que tu tá me perguntando isso de novo? É claro que eu te amo. Então ele disse: se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Lembram? Cuidas das minhas ovelhas. E quem são as ovelhas de Jesus? Somos nós. Então Pedro, depois daquilo, depois de ter negado 3 vezes e se arrependido muito, ele confirmou esse arrependimento com 3 vezes, dizendo a Jesus que ele amava Jesus. Isso sarou o coração de Pedro e com certeza Jesus ficou muito feliz. Então é assim, meus queridos, como eu falei antes, quando você fizer algo que você ficou arrependido, peça perdão para a pessoa, seja ela quem for, para o amiguinho, para o papai, para a mamãe, para o vovô, para a vovó, para os titios, para um vizinho, né? Nesse tempo que a gente está aqui preso, quase dentro de casa, não está podendo sair muito, a gente fica às vezes mais irritado. Até a tia também fica às vezes mais irritada. E precisa fazer umas orações mais fortes para dar aquela acalmada, né? Então não se esqueçam. Peçam perdão, orem e logo tudo vai passar. Logo a gente vai se encontrar. E tá surgindo uma salinha nova bem linda pra gente quando a gente retornar, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até breve, meus lindos. Tchau!